Salomão afasta-se de Deus. O rei Salomão, ele amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, Salomão, ele amou as Moabitas, as Amonitas, as Edomitas, Sidônias e Etéias. Deus tinha advertido para Salomão de nações cuja mulheres ele não deveria ter envolvimento, contato. Aqui no versículo 2 de Reis, 1 Reis, capítulo 11, 2 diz assim: das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Deus dá orientação a Salomão de que ele não deve se envolver com nenhuma dessas mulheres destas nações. Mas no finalzinho do versículo, a palavra de Deus fala: a estas se uniu Salomão com amor. Ou seja, ele se entregou realmente de todo o coração. Salomão ele tinha 1000 mulheres. Dentre destas 1000, 700 eram princesas e 300 eram concubinas. E a Bíblia diz com clareza que estas mulheres perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, aqui em 1 Reis capítulo 11, versículo 4, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. É interessante que não foi no período quando Salomão era novo, mas a Bíblia ela enfatiza que no tempo da velhice, creio assim que Salomão ficou mais vulnerável. As mulheres perverteram o seu coração. Outro detalhe, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5, diz assim: Salomão, ele seguiu a Astarote. Astarote era a deusa dos sidônios. Ele também seguiu Milcom, a abominação dos amonitas. Milcom, para quem não sabe, é chamado de Moloque. Sim, o deus Moloque. O deus que exige sacrifícios o quê? De crianças. Para você ver o nível da perversidade que chegou ao coração de Salomão. Parece-me aqui que a sabedoria de Salomão não estava mais funcionando para discernir o bem e o mal. No versículo 7 de 1 Reis, capítulo 11, diz assim: então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Veja só que o coração de Salomão não tem mais como Deus central o Deus invisível, o Deus soberano, o Deus de Israel. Para que uma pessoa possa construir altares para se curvar diante destas imagens, é necessário que seu coração realmente esteja 100% pervertido pelo mal. E no versículo 8 diz assim: e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Diante desse contexto aqui de Salomão, Deus realmente o advertiu acerca do perigo de ter contato com estas nações, com as mulheres destas nações estrangeiras. Porque estas nações tinham seu culto pagão, tinha a sua idolatria, e vemos aqui a tendência de Israel à bovinolatria, ou seja, a adoração ao boi, que é aquele boi que era adorado lá no Egito, que é o boi Apis, o deus Apis. Então, Salomão ele não observou esta determinação do Senhor Jesus. A Bíblia ela não é machista. O problema aqui não eram as mulheres, mas o problema aqui eram a idolatria, eram os deuses nas quais elas serviam. Este sim era o maior problema. O problema não eram as mulheres, mas sim a idolatria na qual elas estavam mergulhadas totalmente. Então,
Salomão, para manter a paz do reino, para manter as extensões do reino, ele fazia alianças, casou com a filha de Faraó. Então, neste caso, na medida quanto mais ele fazia aliança, né, tudo visando o que? A estabilidade do seu reino, não sabia ele que ele estava minando as bases do seu reino. E Deus o alertou, ele deveria ter confiado no Senhor, mas de manter relação, posso dizer assim, social, cultural, o seu coração foi o que? Gradativamente foi o que? Foi pervertendo-se devido a este contato. E Deus, lá no versículo 9, ele vai dizer assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Veja só, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, mas aqui no versículo 9, 2 vezes aparecera a Salomão. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, pois não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Toda essa história está em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 a 13. Salomão afastando-se de Deus, e Deus repreende severamente Salomão pela sua desobediência. Aplicação em nossas vidas. Deus, ele está constantemente nos alertando sobre as consequências do pecado. O pecado, no momento, ele passa a ser algo gostoso, algo bom, algo brilhante. Mas a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O ser humano, ele passa a vida toda dele trabalhando para o pecado. E no final, o salário que ele vai receber é a morte. Salomão, com toda a sua sabedoria, tinha uma brecha de derrubar ele, o seu envolvimento com mulheres estrangeiras. E isso foi minando a sua sabedoria ao ponto de esquecer o Deus da sabedoria, o Deus que deu sabedoria a ele. E quando ele menos percebeu, ele já estava até o pescoço, envolvido com práticas pagãs, com a bovinolatria, com a idolatria em si, adorando outros deuses e levantando o altar. Era isto que estava realmente presente nestes tempos contemporâneos de Salomão, na sua vida. Era essa rebeldia. Ser idólatra é ser rebelde. E Salomão estava sendo rebelde, não estava realmente guardando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus tem para nós hoje. Amém.